live de hoje, uma live especial, né? Uma live que representa, né, a nossa semana de debates sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, teremos aí, né, uma semana bem significativa, né, levando em consideração a representatividade do Maio Laranja, né? Teremos 2 lives essa semana. De antemão, já vou comunicando a vocês que na semana que vem temos mais 3 lives programadas, né, com profissionais, com atores sociais pertencentes ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, lives de cunho informativo, lives que eu faço questão, inclusive, de informar qual é a objetividade de nós trazermos esses debates aqui de modo geral. Levar a informação para atores sociais, levando em consideração, né, a experiência, né, que esses convidados da live têm, alguns com as conceituações teóricas também que eu venho a trazer para vocês nessa nossa semana de debates, para poder ajudar, para poder auxiliar vocês, atores sociais, no trabalho, no dia a dia da ocupação profissional de vocês que trabalham diretamente com crianças e adolescentes, e outros atores sociais também que não trabalham diretamente com essa problemática, com o público infanto-juvenil, ou com a problemática da violência sexual contra crianças e adolescentes, ou algum outro tipo de violação. Então, a objetividade aqui também é levar informação para a sociedade, de uma forma geral, a respeito deste tema que carece de debate, este tema que ainda é considerado um tabu na sociedade. Muitos consideram, falar sobre sexo, falar sobre tudo que envolve, né, a violação de direitos inerente à prática sexual em si, ainda é um tabu para a sociedade, levando em consideração vários aspectos, vários conceitos. Mas é importante que a sociedade também tenha acesso a esse tema, essa problemática, as informações que envolvem esta problemática, de modo a identificar, né, a violência sexual, o abuso sexual em si, dentro do contexto familiar ou envolvendo outras relações sociais que o indivíduo, que o sujeito, que a pessoa tenha, uma vez que a gente, né, deve esclarecer que ninguém aqui está isento de que um abuso sexual possa ocorrer dentro da sua família, uma vez que ele não está relacionado à classe social, à situação socioeconômica, à cor, raça, nada disso. Então, todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos vulneráveis a ter esse tipo de violação de direitos dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Então, teremos aí lives informativas de antemão. E antes de eu chamar a minha convidada, eu quero esclarecer uma coisa, para quem não me conhece, para quem é novo aqui nesse perfil, né, do Instagram, da Habilitar Cursos e Treinamentos, um perfil que tem pouco tempo, né, tem 2, 3 meses que ele foi criado. Eu sou assistente social e alguns podem estar, né, tendo uma certa estranheza pelo fato de eu não estar trazendo algumas discussões voltadas para o âmbito do serviço social, também agora aqui no mês de maio, uma vez que no dia 15, né, o próximo domingo, é o dia do assistente social. Então, por que não estou trazendo debates voltados para a profissão, para a minha categoria profissional em si? Porque eu sempre tenho trazido discussões que envolvem o serviço social e outras categorias profissionais também. Então, não é apenas o mês de maio que carece dessa representatividade. Não. Sempre vou trazer discussões voltadas para o serviço social, para outras categorias profissionais. A gente já conversou aqui sobre a relação do serviço social com o sócio jurídico, a relação interdisciplinar dentro do sócio jurídico, falamos sobre acolhimento institucional em crianças e adolescentes, já tivemos aí algumas demandas, né, pedindo para continuarmos o debate acerca do acolhimento institucional, falar também acerca da violência contra a mulher. Enfim, sempre que eu tiver a oportunidade, vou trazer convidados aqui, gabaritados, né, profissionais, atores sociais, para estarem falando sobre os mais diversificados temas que envolvem não somente o serviço social, mas também outras categorias. Então, sem mais delongas, eu adoro falar, meu Deus do céu. Deixa eu chamar, então, a nossa convidada aqui da live, que é a psicóloga Ana. Já está doida para poder adentrar, porque ela tem muita bagagem informativa para nós, então não podemos perder tempo. Ela já mandou mensagem aqui para mim, no convite para poder participar. Deixa eu aceitar, então, por favor. Deixa eu dar, de uma vez, né, as boas... Ana, que trabalha em 3 lugares diferentes. A Ana é sensacional, gente. Deixa eu, desde já, falar para vocês que eu e a Ana, a gente se conhece há pouco tempo. Inclusive, a indicação dessa live aqui com a Ana é de um conhecido em comum entre nós, né, Ana? Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sim, e você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Absolutamente na correria, né? Correria. Hoje o dia foi bastante intenso.
para todo mundo. Uhum. E o interessante é que a gente tem um amigo em comum e acabamos descobrindo outra, né? Exatamente, grande Juliana, que já falou, inclusive, que não vou poder assistir, mas daqui a pouco eu vou assistir a gravação. Por favor, grava, porque eu quero nessa dupla dinâmica aí, não somente isso, né, gente? A informação que a gente vai trazer aqui, que a gente vai colocar para as pessoas aqui, também é de suma importância. Então, meu anjo, obrigado em primeiro lugar por, né, participar da live, por ter aceitado esse convite. Eu, na verdade, fiquei encantada, gente, desde já vou falando que a sensibilidade da Ana me encantou muito. A gente conversou apenas 1 hora, né, de conversa no sábado, mas foi, assim, para mim, o suficiente para perceber o tipo de profissional que você é. Então, assim, já me encantei bastante. E não vamos deixar só essa bagagem para nós, não. Vamos dividir com outras pessoas. Então, Ana, fala para a gente, primeiramente, se apresenta, né, e fala acerca da sua experiência profissional, quanto tempo você tem de formado e das 3 áreas de atuação que você tem hoje, diferentes, mas tratando, né, trabalhando sobre a questão da violência sexual. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Obrigada pelas palavras, assim, fico realmente feliz, né, de você ter tido essa impressão da minha pessoa profissional. Eu sou psicóloga, sou pós-graduada em saúde mental, em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia clínica. Sou qualificada em violência contra a mulher também e sou formada, acho que vai fazer 7 anos já. Tem Bastante isso tempo. tudo, meu Deus do céu. Então, desde quando eu me formei, eu sou psicóloga clínica, e eu montei um projeto social inicialmente, e eu sempre atendi, né? Eu moro num bairro de favela, né, aqui em Cachoeiro, e eu sempre atendi, fiz questão de atender por um tempo a população que mora aqui no bairro, né? Eu ofereci o atendimento totalmente gratuito. E aí eu conjugava meu tempo com a clínica e também com o serviço de consultoria, né, de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. E aí depois eu consegui esse serviço atualmente no CAPS de Vargem Alta. Eu sou psicóloga responsável técnica de lá e eu lido assim diretamente com a saúde mental. Só que lidando com a saúde mental, a gente lida com direitos humanos, com situações de violação de direitos, com situação de vulnerabilidade, de risco. Então, isso faz parte do meu cotidiano, né, enquanto serviço, né, do SUS e também enquanto pessoa, né, porque eu sou atravessada pelas situações que eu vivo, né, aqui na localidade onde eu moro, né, não tem como falar que não. De vez em quando alguém me procura, alguém liga, alguém fala alguma coisa, né, às vezes não quer uma consulta, mas quer uma orientação. Então a gente está sempre aí atravessada por alguma situação. Respondi todas as perguntas. Sim, você trabalha em 3 vertentes. Na política pública, né, enquanto SUS, vamos falar que você é da política pública de saúde, você atende na comunidade, né, onde você reside, e você também atende em psicólogo, ou melhor, em consultório, né, particular. Então tem 3 vertentes ali diferentes, querendo ou não, né, o contexto da violência, eles meio que, cada um tem a sua particularidade diferente. Se assemelham, porém tem algumas particularidades distintas. Vamos falar um pouquinho agora, então, enquanto política pública, mas sem adentrar na conceituação ainda da violência sexual. Explica para a gente um pouquinho como que é o trabalho desenvolvido de modo geral no CAPS. Você atende no CAPS 1, né? Tem o CAPS AD e tem CAPS 1 também. Traz mais ou menos essa contextualização em relação a esses 2 equipamentos. Tá bom. Se tiver algum ruído, algum barulho, vocês me perdoem, porque eu moro numa rua um pouquinho movimentada, é rota de SAMU, de corpo de bombeiro, então se tiver algum barulho aí, vocês não reparem. Sem Então, problemas. o CAPS que eu trabalho, como Vargem Alta é um município pequeno, tem 20 mil habitantes mais ou menos, aproximadamente, o meu CAPS é um CAPS 1, então ele atende criança, adolescente, adulto, idoso e álcool e outras drogas. Então a gente atende todo mundo. E o serviço é um serviço de porta aberta. Então quem for lá procurar um serviço, a gente vai atender. Não precisa vir de um encaminhamento, mas a gente também recebe pessoas
vindas de vários encaminhamentos, do Conselho Tutelar, do CREAS, do Judiciário, da Saúde, da escola. A gente recebe de todo mundo. A gente está lá de portas abertas. Coitadinho de vocês, né? Você comentou que você hoje está como única psicóloga na saúde, né? Tem Sim. essa grande responsabilidade aí, né, a princípio, né? Trazendo em relação aos casos de violência sexual que adentram no CAPS, como que chegam essas demandas para vocês? Porque você está num universo muito complexo, mas limitando para a violência sexual crianças e adolescentes, como que esses casos chegam lá? Então, geralmente chega pra gente. Oi, Miguel! Meu paciente entrou aqui, gente. Ele é meu fã, tá? Eu sou fã dele também. Isso chega pra gente muito quando não vem pelo Conselho Tutelar e pelo Judiciário, que já vem explicando, né? Às vezes vem muito claro que o fulaninho sofreu uma violência sexual e ele está precisando de uma avaliação. E às vezes, né, isso assim, a demanda que já vem direcionada pra gente. Mas às vezes isso não vem direcionado, às vezes vem com uma demanda de ansiedade, vem com demanda de automutilação, de suicídio, né? Isso assim é o que a gente mais recebe. Enquanto saúde mental, né, os casos de abuso sexual e de outros tipos de violência chegam pra gente assim, né? A pessoa chega lá, tá se cortando, tentou se matar, né? Então chega assim, né? Chega como um transtorno, não como uma violência sexual. Então não é algo explícito, né? Não, só vem explícito para gente quando o judiciário encaminha e o conselho tutelar e quando não ocorre em segredo de justiça. Porque quando ocorre em segredo de justiça a gente não sabe, né? A gente fica lá só especulando. Então quando vem segredo de justiça, vocês atendem sem saber a demanda específica. Uhum. E aí a Ma- gente tem que, às vezes, o judiciário encaminha para a gente a vítima e o agressor. Meu, o quê? Repete, por favor. Repete, por gentileza. Vítima e agressor no mesmo espaço. Como é que vocês fazem para dar conta? Então, a gente antigamente Igual... isso era um pouco mais gritante, assim, né? Então, chegou um tempo que as crianças e os adolescentes eles só podiam ir no CAPS no período da tarde. Então, era Aham. só à tarde que podia ir. De manhã, nem pensar. Chegou um tempo que o negócio estava tão feio que a gente teve que, assim, falar não, sem criança, sem adolescente aqui. E às vezes, quando chegava um usuário assim, a gente pedia para ir para casa. Né? Quando a gente sabia que tinha uma pessoa, né, com esse perfil, aí a gente tomava essa conduta. Mas a gente ficou um tempinho assim, porque não tem como. Nossa, muito constrangedor, né? Certamente, em algum horário, o atendimento poderia bater, poderia, de repente, a criança estar saindo, ou melhor, o agressor está saindo, a criança está chegando, se encontrar, enfim. Mais uma dúvida, agora que você abriu um gancho. O judiciário tem esse olhar de encaminhar o agressor também? Esse agressor é adolescente ou esse agressor sexual é adulto? Então, né, a gente tem tudo. Aham. A gente tem tudo. É... Repete a pergunta para mim. Então, porque a minha questão é o olhar do judiciário em relação a ter realmente a sensibilidade, que, na minha opinião, encaminhar o agressor sexual para um acompanhamento terapêutico é um olhar sensível do judiciário, coisa que, se tratando do agressor sexual, e antigamente até do agressor de mulheres, como teve um boom do feminicídio aí, agora está tendo, né, esses projetos, eu não sei o nome do projeto que é, não sei se é espaço fala. Qual é o projeto que está sendo implementado hoje nas políticas públicas? Alguém puder aí, porque falhou a memória agora. Onde está tendo um olhar diferenciado em relação ao acompanhamento também do agressor de mulheres. Né? Está tendo uma vertente diferenciada. E no caso do agressor sexual, isso também tem que acontecer. Então, me causa uma certa estranheza. Eu nunca ouvi falar, melhor, já ouvi falar, né? Mas não aqui no Espírito Santo, ainda mais tão perto, né, que é um município vizinho aqui praticamente, do judiciário ter tido esse olhar sensível da necessidade do agressor sexual também passar por acompanhamento além da vítima. Como que Eu vou está te esse contar. encaminhamento do agressor sexual aí para o CAPS? Eu vou contar um Ou segredo não é pra um olhar você, sensível? gente.
Vou contar um segredo. O nome Hum, disso se chama advogado. O advogado alega insanidade mental. ah, Aí, agora sim você respondeu a minha pergunta. Agora eu entendi. mas tem Ah, mais. Quando são crianças e adolescentes, ele manda sem advogado. Sem advogado, ele manda. Quando é um entendi. adulto, aí o adulto precisa ter essa inteligência, sabe? Ah, que pena. Foi por um momento, eu fiquei feliz da vida, mas não. É o advogado que pediu, né? Que alegou, né, insanidade mental. É, alega. Infelizmente, e muitas vezes a gente vê que, assim, não é uma. É claro que é uma questão de insanidade, né? Um adulto violentar uma criança, né? A pessoa. A gente não pode falar que essa pessoa tem a saúde mental boa, porque não tem. Mas não é muito comum, não. Eles alegam mesmo que a pessoa tem diversos transtornos. Assim, meu chefe, ele já pegou um caso de um que alegou toque. Tá, mas alegou toque e qual a Não sei, relação eu não sei. com, com o Eu não fato sei dele ser também. um agressor A gente sexual? não sabe. A gente não sabe. É, É umas vocês não coisas assim, falam. é umas coisas assim que se embaralha, sabe? Às vezes a gente tem que dar um de CSI, de FBI, e aí a gente tem que lembrar que a gente está ali para tratar a pessoa com dignidade, com respeito, né? E aí a gente dá uma respirada e tenta levar um serviço humanizado, né? Que a gente está ali para isso. Mas às vezes é complexo, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Um certo desafio de lidar com esse tipo de coisa. Eu imagino, imagino. Um desafio psicológico até para você não pirar com várias questões que você vê que não fazem parte dessa política pública, da nossa atribuição aqui, é um encaminhamento exagerado e por aí vai, eu imagino. Agora, falando em É, relação, ô, Ana, do processo de revelação do abuso sexual, primeiro, antes de eu falar do processo de revelação, eu queria que você respondesse, casos de exploração sexual também têm chegado aí no CAPS ou não? É mais abuso mesmo? Antes de você responder, é importante só a gente falar, porque quando a gente fala violência sexual, ela é dividida em dois macroconceitos, né? Tem o abuso sexual e a exploração sexual. Então, casos, né, de abuso sexual, eles vão além da questão relação sexual em si, quando há penetração, tem vários tipos de abuso sexual, pode acontecer dentro de casa, né, fora do âmbito familiar. E a exploração sexual é mais de cunho comercial mesmo, né? Ou seja, você utilizar da sexualidade de uma pessoa e ganhar dinheiro, ganhar proventos com isso, vendê-la, né? Entre aspas, a prostituição, vamos colocar dessa forma. Mas caso de exploração tem chegado ou é mais abuso mesmo? especificamente de crianças e adolescentes, a gente recebeu um caso ano passado. E, na verdade, ele vem encaminhado com outra demanda para gente. Eu só não me recordo qual foi a demanda que ele chegou pra gente. E aí, quando a gente foi futucar, né? Eu fui futucando, futucando, futucando. Eu entrei, a gente foi fazer visita domiciliar, né? Que é um serviço que a gente oferta. E o cara não deixou a gente passar da porteira. Ele não deixou a gente passar da porteira. E aí o menino sumia, o menino aparecia, o menino sumia, o menino sumiu. Ah, lembrei. O pai buscou o conselho tutelar porque o menino estava bebendo e fumando. E chegava na sexta-feira de tarde, ele fugia e só voltava na terça-feira, de dia, né? Então o pai buscou o conselho tutelar porque ele falou assim: olha, se vocês pegarem esse menino na rua, a culpa vai ser minha. Então eu vim aqui falar que eu tô tentando, só que eu não tô conseguindo. E, gente, ninguém achava. Ninguém achava. A polícia rodava aquele Vargem Alto e ninguém achava o fulano. E aí, quando ele chegava em casa, ele falava que estava com mulher, que estava com amigo, que isso. No início a gente suspeitou de uso de drogas. E aí ele estava fazendo uso de maconha também e se misturando com o pessoal da Boca, mas não era muito assim o perfil dele.
E aí, quando eu fui futucar, eu descobri um caso de exploração sexual. E assim, gente, é uma situação extremamente difícil, né? Aparentemente, o pai tinha vendido o menino. E o menino, na época, tinha uns 15 anos, assim. E assim, ele pedia, pelo amor de Deus, que a pessoa não podia nem saber que a gente estava ali, que tinha um satélite que vigiava. Se esse satélite existe, eu não sei. Mas a gente não duvida do medo da pessoa, né? A gente também não quer colocar em risco. E então, quando a gente desceu, né, uma comunidade rural, e aí a gente foi entender, né, quando a determinada pessoa ia para casa da roça, porque o pai era caseiro, o menino fugia, porque ela ia no final de semana e ia embora na segunda. Então ele fugia na sexta e só voltava na terça, porque ele não queria ter contato com ela, né? Era um menino, tá? Era um menino. E essa mulher, instruída, formada, mestre, tá, gente? Meu Fazia Deus. isso. Fazia isso com o menino. Uma situação, assim, complexa demais. E pra gente encaminhar isso, gente, para dar segmento com isso, muito difícil, porque a gente sabe que o serviço público ele tem as limitações. E a gente sabe também que uma pessoa que tem dinheiro, morando onde que ela morava, que nem celular pega, se a gente coloca uma ação mais incisiva em cima, a gente não sabia nem o que que ela podia fazer com eles, né? Então, foi assim, uma situação muito difícil pra gente, né? Da gente, quando eu descobri isso tudo, todos os comportamentos que o pai estava queixando, tudo aquilo que o menino estava fazendo fez sentido, né? E é assim que chega pra gente, né? Nunca chega, às vezes, a raiz do problema, né? Chega essas coisas superficiais. Não, De muito criança e interessante. adolescente, é isso que eu já peguei. Nossa, muito interessante o contexto que você trouxe. Um caso que você trouxe para nós várias questões que as pessoas não imaginam que acontece. Primeiro, a gente não vai Não, entrar muito em detalhes, até por uma questão de ética também, né? Porque várias coisas que você trouxe nesse caso pode expor, né, e tudo mais, então a gente entende isso. Mas olha só o que você trouxe, coisa que está do nosso lado. Primeiro, uma agressora uma agressora sexual. Você falou de uma mulher aí, de uma mulher que tem poder aquisitivo, tem influência na cidade. Ela é mestre, né? Então tem curso superior, certamente tem boa condição socioeconômica e é mulher, é do sexo feminino. Então, assim, mulher também é agressora sexual, não somente o homem tem, entre aspas, essa responsabilidade. Segundo, o filho foi vendido pelo pai e utilizava, né? Vê se eu entendi a questão, se a corrija eu estiver errada, né? Se não entendi de forma correta o contexto. Utilizava da própria casa, a mulher ia até a casa do pai, que vendeu o filho para, né, ser violentado, utilizado, né? Ele é um objeto ali na mão daquela mulher. Ele vai ser utilizado sexualmente. Ele era usado da sexta até segunda-feira, à noite. Aí na terça a mulher ia embora. Era isso que acontecia. mais ou menos. Então explica melhor, então. Então, essa é uma casa de roça, assim, né? Já aconteceu na casa dele, porque tem a casa maior e tem a casa do caseiro. Já aconteceu Sim. nos dois ambientes, tá bom? Uhum. Eu não posso dar mais detalhes disso, mas basicamente era dele, tá bom? E às vezes acontecia durante a semana também. Ela ia até lá e trazia o menino para passear aqui em Cachoeira. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Por que tá levando ele pra lá? Ah, ela ia passear com ele hoje? Mas por quê? Ela ia, né, minha filha? Então, assim, é uma coisa que a gente vai ouvindo, que às vezes a gente vai até ficando estarrecido, né? Com a passividade, né, do pai, né, com essa permissividade toda. Nesse dia, a Juliana estava até comigo, tadinha. Ela estava comigo, segurou essa bomba aí junto. Não, e aí o mais interessante, Ana, que você expõe é o seguinte, que o senso comum pensa certamente que o menino queria isso. Ah, já tinha 15 anos de idade, adolescente, né, tá namorando, tá pegando a mulher mais velha e tal, não. Tanto que você percebeu que o menino aí não queria isso em momento nenhum, Não. né? E aí tem muito E essa foram questão da... muitas.
foram muitas promessas, né, que foram feitas ao menino e ao pai do menino, né? Alguns acordos foram feitos. E o menino, ele foi seduzido, vamos colocar dessa forma, né, a ir de encontro àquilo. Mas quando ele chegou no momento, não era aquilo, né, que de fato ele foi convidado para viver. Mas ele também, até ele entender que ele podia escapar daquilo, ele demorou um pouquinho. Mas quando ele conseguiu, ele foi. Eu não sei nem pra onde que ele tá. Quando ele chegou em vocês, ele foi, só repete, ele foi encaminhado por quem? Do conselho. Do Pelo conselho conselho. tutelar. E houve Porque uma ele suspeita de droga, você falou, é né? Alguma coisa assim. isso, aham. Olha só. Gente, tudo que a literatura fala, você contextualizou num único caso. Impressionante, Ana. Impressionante. E a gente pensa que está longe, não está. Eu estava lendo o resultado de uma pesquisa de uma tese de doutorado hoje, de uma assistente social, melhor dizendo, lá do sul do país. Aliás, no sul do país é que as pesquisas científicas, as publicações, geralmente saem mais, né, referente às demandas infanto-juvenis. E tava lá vários relatos de meninas que foram vendidas, né? Teve a virgindade vendida pelos pais para outras pessoas em troca, né, de bens materiais, como você falou, em troca de dinheiro. Muitas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não sei se era esse caso específico em si, mas é algo realmente. E, opa, tá me ouvindo? A gente parece que pausou, mas acho que voltou, né? Isso. Deu uma É algo travada, mas eu consegui ouvir. Então, é algo gritante que acontece e muitas vezes a gente não imagina. E aí a gente está vendo um caso aí que a gente nem tinha programado de falar e você logo trouxe. Você vê realmente como que a exploração sexual não é muito debatida. Quando Não. tem, pois é, quando tem esses eventos aí de Rock in Rio, Lollapalooza, Copa do Mundo, shows internacionais, isso tudo remete ao quê? Várias crianças e adolescentes vão ser vendidas. O corpo delas vai ser vendido tudo para esses grandes empresários, políticos, pessoas de poder aquisitivo, de grande influência, donos de hotéis, todos eles fazem isso. É um absurdo. E a polícia, por vezes, não sei como é que não pega, né? Porque dizem que muitos aliciadores também fazem parte, né, de quem deveria ser os defensores. Mas, enfim, vamos falar. E o processo de revelação? Como que é, Juliana? Como é que você consegue tirar isso? Você conseguiu tirar isso desse menino em outros casos. Como que você faz as suas intervenções? Então, na verdade, a gente precisa criar um vínculo, né, com o paciente, com o usuário, quando a gente chama, como a gente chama lá no CAPS. E quando eles criam um vínculo, eles confiam na gente. Então, aí a gente vai caminhando, né? Às vezes é uma questão que a pessoa fala, né? Ela já vem e já conta, né, o que aconteceu e tal, mas muitas vezes demora, né? Até a pessoa de fato falar, até a criança, no caso o adolescente, falar o que está acontecendo, o que aconteceu, ele não fala assim abertamente, vai falando pelas pontas, sabe? Vai dando sinal, né? Vai indicando o comportamento de uma coisa, de outra coisa. Vai fazendo assim. A gente, como eu sou comportamental, eu falo muito de rotina, de comportamento, então eu questiono bastante sobre isso. E aí, me conta da rotina, né? Inicialmente, nos atendimentos, visitava a casa de uma tia, ou ficava muito. A tia tomava conta, porque era criança, era adolescente. E aí, durante o processo de terapia, vai criando autonomia, vai se empoderando, vai criando segurança. E aí, você vai perguntando da rotina, a pessoa não quer ir mais para casa da tia, não quer ir mais para casa do primo. Não quer, e tá com raiva do sujeito, tá com raiva do ser humano, não quer nem ouvir falar. E aí vai. E às vezes quando chega em casa, tem comportamentos agressivos, violentos, ou tem comportamentos de tentativas de suicídio, né? Mas quando já em terapia tem comportamento de automutilação, assim, de automutilação severa, né? E aí a gente vai indagando, né, o que está acontecendo. Então, às vezes, eles vão sinalizando para a gente nessa alteração do comportamento, nessa alteração da rotina, porque também é uma coisa muito difícil da gente falar, né, do usuário falar para a gente. Uma pessoa que
você ama, uma pessoa que você confia, ou uma pessoa que você respeita, ou respeitava, amava, confiava, tá fazendo isso com você, né? Ou fez isso também com alguém da sua família. É uma questão difícil, né, de você colocar para fora diretamente. Mas tem gente que consegue, mas tem gente que não, que a gente tem que ter essa paciência, esse jogo de cintura aí para poder ir revelando, né? Para ir poder entendendo, conduzir conversa, conduzir o direcionamento, para o usuário conseguir falar. Recentemente eu tive uma experiência, foi até com uma mulher adulta, que é violentada desde a adolescência dela, e ela só conseguiu falar para mim a partir do momento que eu partilhei uma situação difícil com ela, né? Ela num contexto de violência, e aí eu falei com ela e ela foi e falou comigo. Então, às vezes a situação ali tá tão difícil que a pessoa não confia em ninguém, né? Então, quando você partilha algo seu com a pessoa, ela consegue confiar em você e falar, né? Muitas vezes, né, pra gente, né, enquanto psicólogo, isso não é indicado, mas às vezes a gente não tem saída, né? E assim, calhou que foi num momento que assim, as nossas circunstâncias um pouco elas se esbarraram, né? Então aí ela se abriu, mas não é sempre que isso acontece, e aí a gente tem que se reinventar. Tem que procurar uma estratégia, um jogo, uma brincadeira, alguma coisa para futucar ali até a gente conseguir. Geralmente, já teve algum caso assim que foi muito demorado de você conseguir, ou tem uma média assim de, olha, eu acho que 10 sessões, enfim, como que não tem como mensurar isso, né, no ramo da psicologia? Não. É, É porque, assim, mesmo que a terapia cognitivo-comportamental ela seja orientada por metas e objetivos, ela deixa o paciente livre para poder trazer as suas demandas, né? Às vezes a gente vai mexer no comportamento, na rotina do sujeito, mas ele também tem que estar pronto para falar. Então, não é uma coisa que, assim, Ana, no meu fazer clínica, eu não consigo mensurar isso para você, não. Porque cada sujeito é um sujeito. Eu tenho sujeito que me fala isso pelo telefone. Eu tenho sujeito que anos comigo e não fala diretamente o que aconteceu. Olha pra mim e fala assim, você sabe, né? Não fala o que aconteceu, só fala, você sabe, né? Então a gente tem que saber o que é. Com o tempo, né, que a gente vê que a pessoa tá estável, que a gente pode dar uma sacudida, aí eu pergunto, né? Foi tal coisa? A pessoa foi, aí fala. Mas aí eu também tenho que deixar, no caso, a pessoa estabilizada para dar uma pancada dele. Então não é sempre que a gente consegue mensurar, não. Bacana. Por uma demanda tão complexa como essa que é, né, a violência sexual contra crianças e adolescentes, enquanto política pública, enquanto consultório, enfim, independentemente do local, quantas sessões por semana seriam importantes que acontecesse? Ou Depende de, inicialmente de uma forma? depende de quais comportamentos essa criança e esse adolescente está falando, né? Porque está tendo, na verdade. Porque cada ser humano é único. O que funciona para um não vai funcionar para outro, né? Então depende muito. Às vezes a gente vai pegar um ser humaninho que vai precisar de ser monitorado 2 vezes por semana. Ou às vezes uma vez por semana. Mas a gente às vezes vai pegar um que a gente consegue atender de 15 em 15, né? Então, depende muito da estrutura psicológica, da situação familiar que ele está e também da situação socioeconômica, porque eu também não posso falar assim que eu quero ver a pessoa 2 vezes por semana se a pessoa não consegue chegar a mim 2 vezes por semana. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Eu sei que ele precisa, mas será que ele pode? Né? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, porque senão a gente acaba gerando um certo desconforto. E a gente não está aqui para isso, né? A gente está para ajudar. E aí a gente faz o que pode, cria estratégia de enfrentamento, de fuga, manda tarefa de casa, orienta familiar, né? A gente manda mensagem durante a semana, pergunta como é que tá, quem que tá lá, o que que tá fazendo, a gente vai monitorando. Mas quando a gente consegue, né, a gente consegue alinhar a demanda com a necessidade,
Aí dá tudo certo, mas às vezes não é assim tão bonito quanto a gente quer. Falando em ser humaninhos, assim, você falou, né, voltados para o consultório particular, que se a família tem condições socioeconômicas e tudo mais. Enquanto política pública, você percebe que, esse caso aqui, tem necessidade de pelo menos 2 atendimentos por semana. Você consegue, naquele caos que está lá, a sua situação no CAPS, atender 2 vezes por semana? Você sabe que a assistente social gosta de puxar sardinha para as políticas públicas, né? Fazer uma crítica, que a política tem que funcionar e tal. Então, nesse caso específico, você consegue? Olha, antigamente a gente tinha passe, então eu podia fazer o que eu quisesse, entendeu? Eu podia pedir a pessoa para descer todo dia. Agora a gente não tem passe mais, então depende de onde o paciente mora. Se o paciente mora no centro, eu consigo trazer ele toda semana. Se o paciente mora mais longe um pouquinho, mas ele tem uma condição melhor, eu consigo trazer ele toda semana. Mas enquanto CAPS, eu prefiro trazer uma vez por semana, né, nessa situação socioeconômica, eu prefiro trazer uma vez por semana e monitorar pelo telefone. E aí eu sou enjoada. A palavra que eu falo é exatamente essa. Eu sou enjoada e curiosa. Então eu mando mensagem e eu pergunto, o que está acontecendo? Quem que tá aí? É desse jeito. Quando a gente faz reunião familiar, eu já falo. Porque são situações que a gente já espera às vezes uma vulnerabilidade, um risco, né? Então a gente precisa se acautelar em relação a essas coisas. Quando você fala monitorar por telefone, você fala enquanto política pública ou enquanto consultório? Enquanto política pública. E como que é esse monitorar por telefone? Explica isso melhor. Ah, então a gente manda mensagem pelo WhatsApp, a gente manda SMS, a gente faz isso tudo. Lá eu só não consigo fazer chamada de vídeo, assim, isso não é muito frequente, não. Porque eles têm um pouco de dificuldade, mas a gente consegue, meu filho, a gente liga. E você precisa de ver, quando eles estão em crise, eles ligam tudo pra gente. Eles contam o que está acontecendo. Se tem alguma criança, algum adolescente, né? Já falando do nosso público adulto, uma situação de vulnerabilidade, eles não ligam pro conselho, não, eles ligam pro CAPS. Aqui, ó, tá acontecendo isso aqui, tem que dar um jeito, o que que tem que fazer? E aí a gente explica. Então, assim, esse contato telefônico que a gente tem com eles é muito bom, mas isso é herança da pandemia, tá? A gente teve que se Tá. reinventar. Agora eu Então, entendi. Eu ia... a gente aprimorou esse contato, ele já existia, só que aí a gente aprimorou. essa é a dúvida que eu estava. Falei, vou perguntar. Isso aí foi a ideia da Ana ou é uma cultura já pré-existente lá e tal? Não, é a origem da pandemia, né? Pandemia que... Na verdade, a gente já tinha esse contato, só que a gente teve algumas evoluções nos equipamentos que proporcionou que a gente melhorasse a comunicação, né? E aí veio o Covid, né? A gente, dentro desse Covid, a gente teve que fazer isso, né? Às vezes o paciente não está bem e aí a gente tem que monitorar. E aí, quando a gente não consegue falar com o paciente, a gente fala com a família, fala com a rede de apoio, né? Então, algum jeito a gente tem que achar. Enquanto política pública é isso, algum jeito a gente tem que achar. Certo. Ana, vamos lá agora. Aí queria que você falasse, contextualizasse quais são os sintomas físicos, psicológicos e sociais que levam a entender que uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência sexual. Então, a primeira coisa assim que eu gostaria de falar, né, é uma fala um pouquinho diferente daquilo que a gente costuma ouvir, porque às vezes é tudo muito robotizado, sabe? Né? Ah, tal jeito, de tal coisa. E eu fiquei pensando, né, sobre isso, que às vezes a gente acha que a criança está bem, que o adolescente está bem, e aí do nada ele fica diferente. E falando assim, um português claro, fica deprimido, fica antissocial. E aí a família fica receosa, a família acha que isso é normal, porque lidar, né? E aí a gente fala diretamente com transtorno, né? Lidar com transtorno mental é um estigma, né? É difícil, né? É um tabu, vamos falar assim. Então, muitas vezes essa
visão ela fica fechada, né? Porque a criança ou adolescente está apresentando sintomas de uma criança ou adolescente deprimido. E o que que é isso? Fica mais quieto, fica mais triste, fica choroso, fica isolado, trancado no quarto, ou não quer sair, né? Falando assim, de alguns perfis. A gente tem outros perfis que a criança ou adolescente não quer ficar em casa, né? Não quer dormir sozinho na cama, tem alguns tipos de regressão, faz xixi na cama, não quer vestir certos tipos de roupa, tem aquela chamada birra, pirraça, isso acontece também. No rendimento na escola também tem um decaimento significativo, né? Criança que ela conseguia fazer tarefas, que ela era atenta, que ela ria, que ela brincava, que ela conversava com todo mundo. A criança ela não faz mais nada em relação às atividades escolares, mesmo cognitivas, e também as atividades sociais. A criança não tem isso, nem o adolescente, né? E acontece, pode acontecer também deles se tornarem agressivos, né, com alguns colegas, né, ter o comportamento de agressividade. E também de um aflorar da sexualidade. A criança fica com a sexualidade aflorada. Às vezes não é porque ela quer, né? Só porque aquilo está acontecendo com ela, ela está reproduzindo. E muitas vezes, alguns casos, né, a criança ou adolescente esconde isso, camufla. E aí você não sabe o que está acontecendo. Me recordei agora de um caso que a gente está suspeitando de violência sexual de uma adolescente. E ela chegou pra gente com perfil de antissocial, assim, de uma suspeita de autismo. Mas a menina não sai de casa, ela não vai pra escola. E aí agora a mãe tá queixando que ela não deixa ver ela sem roupa. Que não pode ver ela sem roupa. Então, assim, ligou uma luzinha assim na minha cabeça. Aí, oi, não pode, o que está acontecendo? Então a gente está começando a investigar. Esse tipo de coisa acontece, né? A criança ou o adolescente ele fica muito reservado, não gosta de mostrar o corpo. E muitas vezes se sente culpado e se sente diminuído por ter o corpo que tem, porque ele acha que tem culpa. A criança ou o adolescente acha que ela tem culpa daquilo que está acontecendo com ela. E é uma situação difícil, né? Porque às vezes é o marido de alguém, ou é a esposa de alguém que ele ama. Então a gente hoje escuta muito falar sobre traição, né? A gente tem os posts aí no Instagram maravilhosos, né? Que quem trai não tem caráter. Não sei se você já viu isso por aí. Não. Ainda Então, tô vendo. Então, eu vejo bastante. Mas e o lugar da vítima de violência sexual? Né? Como essa vítima se sente vendo um post desse? E aí a gente vai encontrando com mais outros sinais e sintomas, como automutilação, crise de ansiedade, tentativas de suicídio. O adolescente, de fato, fica mesmo muito deprimido e aí precisa de uma medicação, né? Então, às vezes as coisas são, assim, feitas a moda vão-se embora, sabe? Não pensa, né, na outra pessoa que está vindo. E também ocorre algumas mudanças físicas, né? Geralmente, o desenvolvimento físico, né, da criança e do adolescente, ele acontece com mais rapidez, né? E às vezes algumas meninas, né, tendem a engravidar até mesmo antes de ter a sua menarca, às vezes têm abortos e não sabem, né? Então tudo isso vai modificando o corpo, vai modificando a vida, né? Então, assim, é marcado por uma situação socialmente falando, de rejeição, de inadequação, de ser a pessoa culpada, de ser a ovelha negra, e de que eu não posso conversar com ninguém porque senão eu vou morrer, ou senão alguém vai morrer também, senão vai me bater, senão vai me deixar com fome, vai deixar minha família com fome, então eu não posso falar nada para ninguém, né? Então é um ciclo, né? Que um vai mantendo o outro, né? Então tudo isso às vezes é muito perceptível. Então, falando de uma forma bem clara, geralmente a gente consegue perceber se a gente for olhar com sintomas depressivos, né? Criança ou adolescente começou a apresentar
sintomas de uma depressão, sintomas de uma crise aí, né? Então, às vezes, se a gente for olhar essas alterações do comportamento, elas não são de fato uma depressão, mas elas são uma reação de uma violência que está acontecendo. Bacana, contextualizou muito, muito, muito bem. Não só teoricamente, mas certamente a partir da sua prática também, né? Do seu dia a dia ali de trabalho. Ana, e fazendo um comparativo em relação ao bullying, porque alguns sintomas de violência sexual também se assemelham a alguns sintomas de que a criança ou adolescente está sofrendo bullying. Tem essas questões também, né? Tem alguma forma Tem, de saber diferenciar ou é somente mesmo no atendimento com o psicólogo que vai saber? tem como, porque a criança às vezes não sofre bullying em casa, ela sofre bullying na escola. E se a criança que está sofrendo violência sexual, ela está tendo problema na escola, com certeza ela teve alteração do comportamento em casa. Né? Então, às vezes, é o que eu falei, né? O pai ou o responsável entra num estado de negação, né? De que isso não está acontecendo, que isso é sempre responsabilidade do outro. E às vezes, não é que a culpa, né, e que a responsabilidade é daquele familiar, porque ele está tentando dar o melhor dele. Naquele momento, aquele melhor é o que ele tem. Às vezes, trabalhar para poder sustentar é o 100% da pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem instrução para entender. Então, muitas vezes a gente precisa ir com essa docilidade, né, de explicar com calma. Muitas vezes as pessoas não têm isso, elas são hostis, são sem educação com a gente, mas a gente precisa ter dificilmente essa paciência de explicar, né? Olha, mas como é que tá em casa? Né? Tá em casa, tá assim, tá assado, e às vezes eles nem sabem responder, porque não fica em casa. Trabalha o tempo todo, não sabe nem responder. E aí a gente que vai sinalizando para poder começar a monitorar. Mas a diferença é exatamente essa, né? De que é, o comportamento do bullying, ele ocorre na escola, ele não acontece em casa, né? Então, se a criança está apresentando, a criança ou adolescente apresenta alteração do comportamento em casa, né? É claro que do bullying também apresenta em casa, mas é muito mais gritante em relação à escola. Não tem vontade de ir para a escola, não quer fazer a tarefa de jeito nenhum, às vezes gostava de um amigo e não gosta mais, né? E você toca no assunto da escola, chora, né? Tem uma rebeldia às vezes, e com a violência sexual não, né? Isso a gente consegue perceber, a gente consegue notar isso como um todo, né? E os sinais, muitas vezes, que a família não percebe. A questão física também, e às vezes uma aproximação de um adulto, ou esse distanciamento de um adulto. Então, são pequenas coisas, né, que às vezes na prática, na educação parental que a gente faz, na prática clínica, que a gente consegue ir explicando para o familiar. E não só a gente, né, vocês, assistentes sociais, outros profissionais também, conseguem ir esclarecendo, acendendo essa lâmpadazinha aí para o familiar. Mas é difícil, tá? É difícil o familiar aceitar que isso está acontecendo em casa ou na casa de algum parente. Perfeito. Ana, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da revitimização, ou seja, de algumas condutas profissionais, algumas intervenções profissionais mal elaboradas, que podem acabar prejudicando mais a vítima do que ajudando. Então, assim, queria que você trouxesse uma conceituação geral em relação às consequências mesmo para a vítima de violência em relação a essas intervenções. Por exemplo, você cria seu vínculo para tentar tirar, mas às vezes tem profissionais, né, porque essa vítima vai ser encaminhada. Não é só no CAPS, tem toda uma rede, né, de apoio por detrás. Então, em alguns momentos, ela vai acabar passando por vários equipamentos ao mesmo tempo. E aí, algumas intervenções que eu queria que você considerasse, assim, o que é correto, o que não é, nesse sentido mesmo tão discutido da revitimização, né? De tentar não praticar uma violência institucional. Então, contextualiza um pouquinho em relação a isso daí, sobre essa importância das intervenções e de um certo limite na hora da atuação profissional. Seja no conselho, seja na delegacia, né, na hora do depoimento na frente de todo mundo.
Porque vocês identificam ali no CAPS, muitas vezes. Tem demandas que vocês descobrem ali. Poucas, pelo que deu para perceber, são encaminhadas. Algumas descobrem no atendimento. E aí carece de um encaminhamento. Então, sinaliza para a gente os encaminhamentos e você fala, ó, profissionais, tem um limite, hein? E aí contextualizar esse limite. Então, como a gente é um serviço de saúde, a gente tem que ter esse freio, né? A gente está aqui para prestar um serviço de saúde, né? Esse é o nosso limite, né? A gente está aqui para prestar um serviço, no caso do CAPS, um serviço de saúde mental. Extrapolou o nosso limite, a gente tem que encaminhar, né? A gente tem que se comunicar com a rede. E muitas vezes isso é muito difícil, porque a gente sabe que cada equipamento tem a sua dificuldade. Então, às vezes, a gente tem vontade de ir lá, pegar na mão e falar assim, amado, não faz assim. Mas a gente não pode, né? Então, geralmente a gente encaminha para o CREAS, a gente encaminha para o conselho. Raros casos a gente encaminha para o CRAS. Muitos casos a gente acaba encaminhando para a unidade de saúde, para a unidade de saúde poder monitorar as questões de saúde mesmo, física, do sujeito ali, que às vezes está precisando de um exame, né, ou de um medicamento, de um anticoncepcional, né? A gente tem que sinalizar isso. Olha, fulana, pelo amor de Deus, dá uma injeção. Conversa com o doutor aí que tem que dar uma injeção aqui, porque senão, né? Então, a gente fala assim de um jeito leve, mas acontece, né? Gente, o funcionamento da rede, ele é uma coisa complexa, porque a rede, ela tem as suas demandas, que tem as demandas da rotina, né, essas demandas programadas, e também tem as demandas de urgência e emergência. E muitas vezes, quando a gente faz o encaminhamento, mesmo que a gente dite a ordem de prioridade ali, existem os casos o outro equipamento está lidando, que é um caso de urgência. Então, ele vai continuar lidando com aquilo. Então, quando ele chega no caso de violência, a pessoa já está sofrendo violência e ela continua sofrendo violência. Às vezes ela chega na vítima, ela chega ali no usuário e ela não consegue ser eficaz. Aí a pessoa continua ali sofrendo violência. Muitas vezes a gente tem diálogo, a gente conversa e muitas vezes não funciona, né? A gente pactua uma coisa e daqui a pouco faz completamente ao contrário e fragiliza o nosso serviço, né? Onde a pessoa se abriu primeiramente, onde a pessoa confiou, né? Às vezes nem para pedir ajuda, mas para desabafar, e a gente foi conscientizando, educando a pessoa que ela precisava ir a fundo daquilo, denunciar e buscar pelos direitos dela, que aquilo estava errado, que ela não pode viver daquele jeito. E aí, quando ela chega para buscar o serviço às vezes não funciona da forma que ele deveria. E aí proporciona essa revitimização, né? E muitas vezes a pessoa ela não consegue nem sair do contexto para ser uma revitimização. Ela continua sendo vítima porque não houve uma intervenção de fato sobre aquele caso, né? Então, a gente tem que trabalhar ali na saúde, né? Na saúde mental, no caso, a gente tem que munir os nossos usuários de força e de persistência, para que se ninguém funcionar, que eles deem conta de sair do contexto de violência deles. Né? E a gente já fez isso, não foi uma e nem duas vezes, a gente já fez isso muitas vezes, porque a gente sabe também que muitas vezes a rede está sobrecarregada, né? A rede não dá conta de atender tudo aquilo que ela oferta. Às vezes tem poucos profissionais para executar um serviço para tantos usuários. A gente entende tudo isso. A gente fica triste, a gente fica revoltado, a gente reza para o paciente, para o usuário, para a família, né? Mas a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que aceitar o nosso limite, né? Porque possivelmente, né? Vamos pensar pelo lado bom. Aquele outro profissional está dando 100% dele, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele pode. Né? Às vezes não, mas às vezes ele tá, né? Então, às vezes, o tempo que a gente gastaria fazendo relatório, para enviar para a secretaria não sei de onde, para enviar para o Ministério Público, a gente está fazendo uma ação
com aquele paciente ou com outro paciente, a gente está tentando melhorar a vida dele de uma outra forma, né? Então, às vezes, a gente tem que escolher a nossa prioridade. A gente vai arrumar briga com o equipamento? Ou a gente vai tentar ajudar o paciente, né? Então, às vezes, a gente cai nessa sinuca de bico aí. E aí, a gente sempre escolhe pelo lado do usuário, né? A gente fica insatisfeito, a gente fica revoltado. Tem dia que faz a gente de palhaço, faz. Mas a gente tem cara de pau, entendeu? A gente passa uma linha de peroba e a gente continua mandando, né? Como se nada tivesse acontecendo. Top, tá aqui, ó, toma aqui, que o filho é seu, né? E o que a gente pode fazer é monitorar. E aí a gente marca reunião para perguntar, a gente manda ofício perguntando da evolução do caso, porque querendo ou não faz o equipamento, né, acabar se movendo. Mas mais do que isso, a gente já extrapola o nosso limite. Respondi? Creio que sim. Creio que sim. Você dá uma resposta do que acontece, infelizmente, na maioria dos municípios. Os serviços são gradativos, têm as suas problemáticas. Amanhã, por exemplo, a gente vai falar sobre estudo especializado. E no município onde você está trabalhando hoje, já teve algum movimento para implementar essa metodologia aí na rede ou ainda está engatinhando a passos gradativos, bem gradativos? A escuta especializada, ela é do SUAS? Ou Então, é ela é uma do lei, SUS? a lei 13.401/2017, já ouviu falar? Não. Não, 13 então mil? 401/2017 fala da escuta especializada e do depoimento especial, que antes era depoimento sem dano, agora virou depoimento especial, juntamente com a escuta especializada. Você não ouviu falar? Porque o SUS tem escuta qualificada. A escuta especializada é a rede toda, envolve toda a rede. Então, pelo visto, essa discussão nem Ah, chegou ainda então, eu no não ouvi falar, não, município. mas a gente faz muito isso. A gente junta a rede toda para ouvir, né, a situação. Às vezes o sujeito vai andando, né? A gente manda de um Não, equipamento para outro, então, é exatamente para evitar isso daí. Isso é que causa a para evitar. vitimização. É isso que Ah, causa. O sujeito foi lá em vários equipamentos, falou com você, depois vai no fala no CRES, depois fala com você lá, depois fala na delegacia, depois fala no sistema de justiça, fala no CRAS, fala na escola. É isso exatamente que causa uma revitimização no sujeito. E uma violência 13 institucional mil. também. 401/2017, então amanhã às 20 horas, por favor, você e outros profissionais que não conhecem, não sabem acerca, né, da escuta especializada, a psicóloga Thaís vai falar acerca da experiência do município dela. Isso é importante. Você tá aí, você vai assistir amanhã com a gente e vai levar sexta-feira essa discussão lá para o município onde você está trabalhando. Mas Sim, primeiro senhor. assiste Eu tô primeiro e até veja. anotei na lei aqui, ó. Não só você, os demais que estão aqui ao vivo. Venha com a gente amanhã, assista os demais que não estão ao vivo e vão estar assistindo essa live depois, outro dia também, que as pessoas têm os compromissos delas também. Essas lives vão ficar gravadas. Pessoas, eu divulguei em tudo quanto é lugar, no LinkedIn, divulguei também no Facebook, abri uma conta no YouTube para poder, quem não tem muitas pessoas que não têm Instagram ainda, nem sabia. Aí vou gravar lá também, colocar lá no YouTube, para as pessoas terem acesso a essas discussões. Muita gente realmente não sabe, eu nem falo nada, porque, enfim, é uma questão mais. Na verdade, é uma discussão ampla, já que já tem 5 anos, né? Mas não sei por que cargas d'água tem alguns profissionais que realmente não têm acesso a isso ainda. Eu nem sei qual município do estado de Espírito Santo já tem estudo especializado. Se alguém souber, por favor, me diga, porque eu não sei. Mas é uma discussão que realmente quem está mais avançado nisso é o Sul, porque é no Sul que tudo começou lá em 2003. Mas amanhã a gente vai Ah, falar sobre isso. ó, Amanhã eu a gente deixa anotei reservado para aqui. falar disso. Anotei, já vou procurar. Toda semana tem reunião da rede. Vou levar isso para a rede, para a gente fomentar isso e botar para funcionar, porque é complexo, né? Às vezes ali na rede você pactua uma ação e quando o sujeito chega lá no outro equipamento faz outra coisa. Então, se tá todo mundo junto, a ação ela tem que sair do jeito que tá todo mundo pensando junto, né? Porque aí, além de proporcionar revitimização, fragiliza o serviço do outro. Sim, 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 totalmente. E aí que é interessante que essa metodologia também ela é muito criticada. Não vou dizer para você que, ui, é linda, né? Todo mundo ama, todo mundo critica, mas tudo que se tem de novidade é criticado. No entanto, é interessante a gente ouvir os profissionais que já atuam com ela, com essa metodologia, para saber, está dando certo? O que está dando certo? E aí aproveita e tira as duas e um município pode aprender com o outro.
Então, sugiro a todos que sejam presentes aqui amanhã, às 20 horas, para poder tirar suas dúvidas ao vivo, que a Thaís vai responder aí para todo mundo. Bom, vamos falar um pouquinho agora, né, já encaminhando para o final da nossa discussão. Pelo que eu estou vendo aqui, tem 1 hora já que a gente está ao vivo, pode ser que a live caia. Se cair, a gente vai retornar para a gente poder finalizar, tá? Então, não estranhe se a gente cair de repente. Falando em relação à sua experiência no consultório particular, e mais uma vez salientando que ninguém está livre de sofrer com a violência, né, principalmente o abuso sexual dentro do contexto familiar, todos nós estamos à mercê disso aí a qualquer momento. Por isso essa questão da orientação, da prevenção, do diálogo familiar. Queria que você falasse sobre a realidade no consultório particular. Já que em classe social, né, não está livre disso. As demandas que chegam para você são de pessoas de poder aquisitivo? Como que é essa realidade no consultório? E também queria que você falasse sobre critério de raça e cor. O seu município de Vargem Alta, lá é a população, eles são descendentes de quê? Italianos? É italiano, é alemão, o que é? É italiano. Então, negro, se você me disser que não tem negro e pardo lá, não vai ser novidade. Mas e no consultório? Não, mas tem uma comunidade quilombola. Mas a maioria dos usuários não deve ser... são brancos. Por conta da cultura, né? E no consultório? Como que é no consultório? No consultório é um pouco mais diversificado, né? Eu tenho essa diversidade no consultório. Agora, no voluntário, é uma praticamente assim, gritante que são. Não posso falar que são todos negros, né? Eu vou falar de uma situação de situação financeira, né? Porque essa questão hoje, né, eu entendo muito que os negros, né, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal, tá? Os negros, eles sofreram muito, a gente deve muita coisa a eles, sim, tá? E eu sou negra, tá? Por favor. Aqui, ó, meu cabelinho cacheado. Mas hoje a gente vive uma diferença, né? O nosso povo brasileiro é miscigenado, é tudo misturado. E hoje a gente tem um público que mora na favela. E nem todo mundo que mora na favela é negro. A gente também tem branco, louro, olho azul que mora na favela, que também é vítima de violência sexual e outras tantas, né? Então, para mim, assim, o que mais sinaliza, né, às vezes, o que mais chega para mim são populações vulneráveis, né? No meu consultório voluntário, né? Chegava para mim assim, né? Situação de pouca instrução, de pobreza. Você tá me ouvindo, Lívia? Sim, estou te ouvindo. Então tá. Eu paralisei, é porque eu fui emocionada ouvindo você falar. Então. Aparece mais assim, né? Porque hoje a gente tem muito essa miscigenação, né? Por um lado, eu fico feliz de ver isso na prática, porque a gente vai tirando um pouco dos estigmas, né? De que é só com o negro, né, que acontece. Então, não é só com eles, né? É com todo mundo, né? Mas é muito triste, né? Da gente saber que isso ainda acontece. E a falta de recurso é uma questão gritante, né? A pessoa ela não consegue se defender, ela não consegue buscar ajuda, ela não consegue sair do ciclo de violência, né? Então, quanto mais empobrecida de conhecimento a pessoa for e de recurso, às vezes, ela vai permanecer no ciclo de violência, né? No meu consultório particular, né, numa vivência particular, eu tendo mesmo sendo um pouco diversificado, isso chega para mim não como uma questão de eu sofri uma violência sexual, não chega assim não, né? Chega com os transtornos que estão na moda, vamos falar. Chega ansioso, chega deprimido, chega se automutilando, né? Então, no consultório particular chega para mim assim. No voluntário já chega mais, muitas vezes já chega de uma forma clara, que a pessoa pede ajuda, né? Então, às vezes, eu naquela semana eu não tenho como, tô com o horário cheio, então a pessoa já fala, olha, aconteceu isso, está acontecendo tal coisa, eu tô precisando de ajuda. Então, a gente tem que não, assim, né? A gente dá um jeito de ajudar a pessoa.
Mas, infelizmente, eu percebo que, assim, né, na realidade que eu vivo hoje, tá? Não estou falando de dados científicos nem nada. Eu estou dizendo de uma população vulnerável, né? Uma população socialmente vulnerável, financeiramente vulnerável. Essa população acontece e acontece muito. Mas também acontece na casa de uma pessoa rica, na casa de uma pessoa famosa, né? Então a gente tem aí o nosso famigerado Michael Jackson, que muita gente ainda ama ele, mas o cara era rico, né? O cara tinha uma situação socioeconômica muito boa. E acontecia, né? Pelos relatos, aconteceu com ele, se eu não me engano, né? Então, são coisas que a gente não tem como, é, às vezes, colocar uma plaquinha, né? Só vai acontecer com tal, de tal jeito, de tal forma, não. Né? É o que você está falando, a gente está sujeito a vivenciar isso, né? Mas na minha prática clínica, eu percebo muito, né, relacionada à vulnerabilidade social e financeira. E eu posso falar para você que não é só violência sexual, não. Todos os tipos de violência eu costumo receber. Perfeito, perfeito, perfeito. Fala pra gente caminhando para a nossa discussão, né, para finalização, dá um conselhozinho para nós, assim, porque, principalmente vocês psicólogos, porque vocês ouvem o relato todo. Eu, se for um relato espontâneo, eu vou ouvir. Eu não posso ir, né, mais além quanto assistente social, uma vez que eu não tenho capacidade técnica, teórica, para fechar uma ferida. Então, se eu abrir, opa, tem que parou por aqui, vou fechar minha boquinha, a não ser que a vítima queira falar. Como que vocês que ouvem tudo mesmo, né, profundamente, como é que vocês fazem para não pirar o cabeção? Como é que separa o joio do trigo? Como é que não surta? É, então, é supervisão, é terapia, a gente tem que fazer isso, né? A gente não tem para onde correr, não, tem que ter. Mas eu, particularmente, eu consigo desligar, né? O que é do serviço fica no serviço, o que é da vida pessoal fica na vida pessoal. Tem casos que me afetam, né? Eu não posso falar assim que não sou afetada, que sou a Elsa Rainha do Gelo, não posso. Mas geralmente eu fico mais introspectiva, preciso do silêncio, assim, na minha cabeça, para eu voltar para minha alma achar o rumo do meu corpo, porque ela se perde em algum lugar, né? Então eu preciso de ter um pouco desse silêncio, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? A gente tem que ter essa capacidade de desligar. Por mais que a gente faça um estudo de caso, por mais que a gente busque melhorar a nosso atendimento, aprimorar o nosso serviço, a gente precisa desligar o botão. Porque a gente também não é 24 horas serviço. A gente tem que ter o nosso momento de lazer, a gente tem que ter o nosso momento de descanso, a gente tem que ter outros momentos, né? Porque se a gente for 24 horas serviço, pode procurar um psiquiatra, né? Nem um psicólogo, não, um psiquiatra. Que aí tem que dar um calmantezinho pra pessoa ver assim, ó, tô trabalhando demais, né? E o trabalho em excesso faz mal. E a gente lidando com essa questão da mente, muitas vezes a gente não percebe, né? O quanto que isso vai causando danos emocionais na gente, né? Quando é um trabalho físico, a pessoa se sente cansada, ela se sente esgotada, ela sabe que ela não aguenta mais. Mas na mente, se a gente não toma cuidado, a gente se vê tendo crise de ansiedade, a gente se vê tendo uma crise de depressão, a gente se vê tendo uma crise de pânico, né? Acontece. Às vezes a gente está lá ouvindo um relato de um paciente e começa o coração a acelerar, a mão fica gelada, começa sufocando essa máscara, né? A gente bota a culpa na máscara. Essa máscara tá sufocando, mas às vezes porque alguma coisa ali tá incomodando, né? Então a gente tem que ter muito mesmo esse botãozinho de separar, né? Tem que ser, essa aqui é a minha vida no serviço, essa daqui é a minha vida em casa, essa aqui é a minha vida de lazer, minha vida social. E além dessas questões, né, de fazer terapia, de fazer supervisão, atividade física, tá, gente? Não vou falar a bandeira da alimentação saudável, não, porque essa daí todo mundo já sabe. Vou falar uma coisa diferente aqui agora. Se você tá num dia ruim, um dia que você ouviu coisa do arco da velha, vai comer uma bobeira, vai comer um pão com ovo, bacon, presunto, queijo.
É comer um sorvete, um chocolate. Vai liberar endorfina nesse cérebro aí, entendeu? Dopamina. Porque um dia não faz mal, não, tá bom? Então, assim, às vezes a gente tem que encontrar estratégia, ouvir uma música diferente, uma música que a gente gosta pra desligar. Porque senão a gente não dá conta. Se tiver algum nutricionista aí, desculpem. Não, acho interessante você falar assim, quem é ligado 24 horas no trabalho. Antes eu tivesse ouvido você no momento anterior, né? Porque eu já fui 24 horas ligada no trabalho e realmente faz muito mal. Final de semana, à noite, essas mensagens do WhatsApp cheias de demanda de trabalho, não. Para a nossa vida em primeiro lugar. Né? Parar com isso, até porque o que a gente ganha, né? Então, às vezes, desvalorização também, muito acontece. Igual eu achei interessante Uhum. você falar assim, às vezes eu rezo pelos usuários, nós somos seres humanos, né? Então, por que não, né, em alguns momentos, né, a gente botar o nosso lado cristão para aflorar? Mas tudo tem um limite, tudo tem um limite. Então, realmente, ficar ligado 24 horas por dia no trabalho, não rola não. Tem que separar o joio do trigo mesmo. Gente, eu acho interessante que nas lives, né, geralmente tem uma perguntinha, algum comentário. Violência sexual é um tabu mesmo, tá? Esse assunto é um verdadeiro tabu, porque as pessoas só dão boa noite. Fizeram uma perguntinha, um comentário. Então, antes da gente finalizar, vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta, algum comentário para poder fazer. São o quê? São 9h16. Inclusive, o Instagram não derrubou a live. Tô achando... Gente, o Instagram colaborou. Gente do céu, que maravilha! Está colaborando com a semana, né, de debates. Está reconhecendo que a demanda é de extrema importância. Que bom, pronto, fico feliz. Mas o pessoal está quietinho, Pois é. gente. Tem alguma pergunta para poder fazer ou podemos finalizar? Vocês que mandam, vocês Eu que acho que eles sabem. ficaram impactados comigo. Ficaram o quê? Impactados. Ué, você falou a verdade nua e crua. Esse tema é muito, muito difícil, muito complexo, tá? Extremamente complexo. A gente tem muito mais coisas para poder falar. 5 dias de lives não é o suficiente. Mas, e os cards também, né? Tem alguns dias, eu tenho visto que você tem curtido, tá? Algumas outras pessoas também, que eu tenho procurado levar as informações de modo resumido e de fácil entendimento para as pessoas. Mas não é fácil, não. É muito, muito, muito grande, muito complexo o assunto. E ainda é um tabu. Ainda é. Bom, acho que as É, pessoas sim. não têm pergunta, não. Só deixando coraçãozinho ali. Acho que estão gostando. É a forma deles disserem. Não, não, pode finalizar. Então, Ana, você fala um pouquinho então dos atendimentos. Se as pessoas quiserem um atendimento com você, você faz atendimento online também. Fala um pouquinho sobre isso. Fala sobre as atividades do seu consultório. Eu faço atendimento online, faço atendimento presencial na cidade de Cachoeira de Itapemirim, no consultório Minha presencial, né? cidade. Nossa, Ana Que bom! E você pode entrar aqui no meu perfil, tá bom? Lá tem acesse aqui, se eu não me engano, clique aqui, alguma coisa assim. Você pode clicar lá que tem o número do meu WhatsApp, pode mandar pergunta, algum questionamento. Se quiser, pode mandar um direct também que eu respondo. Às vezes eu só peço um pouquinho de paciência, mas eu respondo, tá bom? É, E assim, eu amo atender, eu amo o que eu faço. Tenho um extremo prazer em ajudar as pessoas, né? E assim, a terapia ela é uma experiência extraordinária, é uma experiência maravilhosa. Quando a gente está passando por um problema e quando a gente está fora dele também, né? Porque a gente não é imune. Se hoje a gente está bem, amanhã a gente pode não estar, né? Então, a terapia serve para muitas coisas, para a gente amadurecer, para a gente melhorar no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento no serviço, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento da gente com a gente mesmo. Então, a terapia ela é extraordinária, né? Então, se você tiver alguma curiosidade aí, pode falar comigo, pode olhar lá no Instagram, ana.ribondepc, é um nome diferente, então você não vai esquecer. Olha lá, estou construindo o IG ainda. Eu sempre abro caixinha de perguntas. Se tiver alguma sugestão, você coloca lá também. Vai ser muito bem-vinda, tá? Então, eu sou muito aberta ao diálogo, né? Gosto muito de conversar, né, Lívia?
Sim, Então, vocês podem mandar lá que eu respondo. tá certo. Ana, então, obrigada, tá? Obrigada mais uma vez por ter participado da live. Obrigada a todos que estiveram presentes. Foi um prazer enorme, um prazer gigantesco conversar com você. Uma conversa extremamente esclarecedora. Mais uma vez, né? Parabéns pela profissional que você é. Já falei isso no início. Repito agora novamente. E sigamos aí na nossa causa, né, da violência sexual contra crianças e adolescentes, combatendo, levando cada vez mais informação para a sociedade. Façamos a nossa parte, como profissionais e como cidadãos também. Então é isso. Amanhã assiste, tá? Para você poder ouvir sobre a estudos especializados, os demais também, tá? E amanhã a gente Pode continua. deixar. Continuamos o nosso debate amanhã, na semana que vem tem mais, e é isso. Vamos defender. Precisamos defender, precisamos proteger nossas crianças e adolescentes. Até mais, Verdade. então, pessoal. Muito obrigada a todos pela participação, por terem estado aqui com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. E quem sabe, Ana, mais no futuro a gente volta a fazer live novamente. Pode bom? deixar. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Foi um prazer imenso conhecer você, conhecer um pouco da sua força, do seu engajamento, né? É uma inspiração, tá? Para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço pelas suas palavras. Fica com Deus, pessoal. Até mais, até amanhã, Tchau. se Deus quiser. Até Tchau. amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.